Boa noite. Uma economia e negócio especial para você sobre atividade industrial no Brasil, um dos setores mais complexos, geradores de inúmeras discussões entre vários segmentos da economia. O desempenho da indústria está sempre atrelado ao crescimento do produto interno bruto. Para você ter uma ideia, em 2010, ano em que o país cresceu 7,5%, a indústria registrou 10,5%. Só que no ano passado a gente cresceu bem pouquinho, né? 2,7%, e o setor ficou ainda pior, 0,3% de crescimento. Qual é a perspectiva para 2012? Este é o tema da nossa conversa de hoje. As previsões e o futuro deste setor, do setor industrial para 2012, numa conversa com o presidente da Fraudenberg NOK na América do Sul, o Jorge Ruzitsky, e com o José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abiplast, Associação Brasileira da Indústria do Plástico. E você? Claro, participa do programa, manda sua pergunta, seu comentário para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra um arquivo com todas as nossas entrevistas. E participa aqui deste programa falando dessas previsões. Eu vou começar com a indústria do plástico. Na verdade, com um setor hiper interdependente de outros setores, né? Um setor que, se não começar desde uma produção lá, não anda a cadeia inteira. Qual é a perspectiva do seu setor de crescimento esse ano versus o produto interno bruto? O plástico ele participa praticamente de todos os setores da economia. O plástico está no avião, nos automóveis, no dia a dia das pessoas, nas embalagens, dos alimentos, produtos de limpeza, brinquedos, etc. Então, muitas vezes a leitura que a gente faz no plástico é muitas vezes a leitura que a gente pode ampliar para toda a economia. No caso do plástico, nós tivemos um crescimento bastante razoável no que diz respeito ao consumo. Uhum. Mas a produção nacional ela teve foi bastante baixa, foi um número até preocupante. Nós crescemos negativamente 9,2% na produção nacional, enquanto que o consumo cresceu 4%. Então, assim... Peraí, porque são dados que eu sei que a gente usa em termos econômicos, mas que nosso telespectador às vezes não entende. Quer dizer, houve um crescimento menor, abaixo do que no ano anterior, de 9,2%, ou uma queda de 9,2% real? O consumo aumentou 4%, mas a produção nacional diminuiu 9,2%. Em relação ao ano anterior, é isso? Em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso significa que essa diferença ela foi coberta por importação. Então, os produtos importados é que suportaram esse crescimento de consumo. A nossa previsão para o crescimento da economia como um todo vai ser abaixo de 2%. Né? Apesar de muita coisa ter melhorado, várias ações de governo, né, no sentido de aumentar a competitividade da indústria brasileira, elas estão muito bem encaminhadas, mas o crescimento desse ano vai ser muito baixo e muito aquém do que a gente esperava no ano passado. Né? Então, para o produto interno bruto industrial, você prevê um crescimento um pouquinho abaixo, 1,7%, 1,8%, é isso? Talvez até o crescimento industrial vai ser abaixo de 0%. Eu estou falando do crescimento da economia, o PIB, que vai ficar entre 1,6% e 1,8%. E industrial, próximo a 0%? Próximo a 0%. E plástico, você acredita que para o seu setor o volume de importação ainda continuará competindo muito com a produção interna? Hoje é muito caro se produzir no Brasil, né? E o câmbio melhorou, as taxas de juros melhoraram, tiveram algumas desonerações, mas mesmo assim a importação tem sido ela que tem suprido o crescimento da nossa demanda. Infelizmente, nós não temos a competitividade suficiente para cobrir esse aumento de consumo. Eu vou pegar exatamente o ponto da competitividade, que eu acho que é o ponto nevrálgico de qualquer economia no mundo hoje, num mundo extremamente globalizado, onde eu engasgo ao falar o nome da empresa, que já é uma joint venture, e o seu mais ainda, né? Que também deve ser outra joint venture, né, Jorge? Jamais chama de Jorge, só que fica mais fácil. Jorge, perfeito, mas obviamente que também o Jorge
Rujitsky vem de uma somatória, de uma joint venture entre pai e mãe de várias nacionalidades, e a empresa também. Dentro desse mundo extremamente globalizado, a gente vê o Brasil com alguns pontos a aprimorar, pontos negativos, etc. Vocês são uma empresa multinacional, uma empresa estando em vários países. O que você diria que está mais pegando no calcanhar de Aquiles do Brasil? Olha, a Freudenberg NOK, ela aposta muito no Brasil, porque nesse mundo globalizado e depois das crises que nós vivemos, a probabilidade de crescimento dos Estados Unidos, Japão e Europa é muito baixo. E uma empresa que não cresce, ela tem problemas de solvência. Claro. Certo? Ela precisa crescer exatamente porque os custos vão crescer e se ela não cresce, ela vai ter um problema grave de médio e longo prazo. Então, todas as empresas estão buscando os mercados onde há crescimento. E onde é que tem crescimento? São os emergentes. Nós não nos comparamos com China, com Índia em taxas de crescimento, porém, a nossa economia é uma economia muito ocidental. Então, é uma economia que as empresas multinacionais, europeias, americanas... Existe mais identidade, né? Existe muito. Os clientes são muito próximos, a maneira de fazer negócio, apesar das características locais e dos problemas, por exemplo, ainda do Brasil de fazer negócio, é muito próximo, enquanto o mesmo não acontece na China, enquanto que na Índia a sociedade é uma sociedade totalmente diferente. Então, se no passado todas as empresas falavam que o futuro do crescimento delas estava nos emergentes, com a crise de 2008, isto virou uma realidade. Presente urgente, exatamente. Né? Antes era um discurso, certo? Que um dia ia se tornar uma realidade, mas hoje é uma realidade. Você diria, vocês estão presentes em quantos países? 53 países, 53. Estamos no mundo inteiro, aonde tiver clientes. O nosso produto é vedação. Vedação usa muito na indústria automobilística, mas nós usamos linha branca, em toda a indústria de máquinas, todo mundo usa. Meu refrigerador tem, meu aparelho de som, meu carro, tudo. Tudo. Então, como ele estava falando sobre o plástico, nós também temos sentimos o mercado como um todo. Estamos sentindo esse mercado muito fraco. Né? Quando a gente olha as previsões do PIB desse ano, despencaram de 4,5% para 1,5%. Né? Então, toda a sociedade imaginava que, em função de o Brasil ter condições especiais, um juro ainda muito alto podendo baixar, enquanto outros países já estão no zero. Ou um endividamento infinitamente inferior ao que todo mundo tem por aí. Então, nós tínhamos mecanismos para ativar o mercado interno. E estava todo mundo apostando que um mundo que está reduzindo o crescimento, nós íamos compensar com o nosso mercado interno. Mas aí uma série de coisas que aconteceram fizeram com que isso fosse postergado e exigisse do governo intervenção. Então, essa intervenção, por exemplo, na indústria automobilística... Da questão do IPI, você disse. A redução do IPI, ela vem tentar estimular o mercado que deveria, na opinião do governo e do mercado, já ter sido estimulado pela redução dos juros, pela eliminação de restrições ao financiamento, mas isso não aconteceu. E agora está deslanchando. Nós estamos imaginando que o fundo do poço já foi atingido e daqui para frente nós vamos subir. No momento em que a Europa teve um início de ano surpreendentemente melhor e agora está caindo. Então, nós estamos aqui num mecanismo reverso. Qual mecanismo nós estamos, na sua opinião? Eu adoro essa coisa de imaginar. Peraí, já foi, agora vamos voltar a dar a levantadinha de novo. Não, eu acho primeiro o seguinte, o segundo semestre, historicamente, é muito melhor do que o primeiro. Né? Agora, independentemente que o segundo semestre é melhor do que o primeiro, várias ações governamentais que foram tomadas ao longo desse ano, elas vão ter consequências agora nos próximos meses. A queda de juros, a desoneração tributária de alguns setores, ou seja, ações do governo para que as empresas tornem mais competitivas. Porque o grande problema que acontece é o seguinte,
Em 2003, de cada 10 produtos manufaturados no Brasil, 1 era importado. Em 2010, de cada 4 produtos, 1 é importado. Então, uma boa parcela desse consumo nosso, né, ele foi atendido por importações e isso fez com que a economia do Brasil ela não tivesse aquele ritmo que todos nós esperávamos. Então, como foi dito aqui, todos nós achávamos que a economia do Brasil ia ter uma performance muito melhor que foi esse ano, mas não foi, porque boa parcela do que nós consumimos foi consumido com produto importado. E eu acho que a gente tem que olhar isso de uma outra maneira também. O sucesso do Brasil e o câmbio em 2003 estava próximo a 4, chegou no ano passado 1,5, né? Então isso afetou dramaticamente a nossa competitividade. Mas isso foi em função do sucesso do Brasil, muita gente investindo no Brasil, o diferencial de juro, muita gente investindo aqui. Isso fez com que o nosso câmbio, uma moeda se fortalecesse, a nossa competitividade ficasse debilitada. O governo está atuando, só que os mecanismos são mais lentos, limitados. né? E agora a gente precisa entender o seguinte, o mundo inteiro está com uma demanda menor. Está sobrando capacidade para tudo quanto é lugar. E esta capacidade, essas empresas estão direcionando para onde ainda tem um mercado crescente, certo? E o Brasil teve um mercado crescente em função das medidas sociais, de migração de classes sociais e tudo mais. Então, este crescimento atrai. Por isso que o governo teve que frear, principalmente na indústria automobilística, a entrada de veículos importados. A porcentagem de licenciamento, como ele disse, há anos atrás, era mínima. Chegou em dezembro a 27%. Então, é muito. Por quê? Porque tem capacidade ociosa, eles têm que fluir esse produto para algum lugar. O Brasil não tinha nenhuma restrição, vamos para o Brasil. Agora, o Brasil está colocando políticas de tal modo a estimular produção local e entendeu que o problema da competitividade é grave e que o emprego industrial é importantíssimo para esse país. Nós não vamos viver só de extração mineral e de produto agrícola. Nós precisamos disso. É bom que a gente tenha isso, mas vamos aproveitar essa oportunidade para desenvolver a indústria, uma indústria forte, porque é um emprego, complementa a nossa economia perfeitamente. Então, temos que investir nisso e proteger por um período. Eu sei que os puristas acham que é interferência demais, sem dúvida. E quando você faz interferência, você causa uma série de consequências muito difíceis de você antecipar, mas está indo na direção certa e o governo está colocando algumas... Os puristas que nos desculpem, porque, na verdade, este tipo de ação chamaria-se direcionamento ou diretriz. E isto cabe, sim, a qualquer Estado, enquanto Estado. Eu acho que não tem muito jeito, e até porque aí nós vamos estar jogando com moedas diferentes, porque o mundo inteiro tem governos que direcionam ou que colocam medidas restritivas. E aí eu vou voltar numa questão que a gente estava falando lá atrás, retomamos em outros pontos aqui, que é a questão da competitividade versus vazão desta produção, que você mesmo falou, está sobrando no mundo inteiro, todo mundo com uma capacidade excessiva. Na competitividade, o seu argumento foi, tivemos problema do câmbio, estamos importando muito, e a gente sempre pensou assim, ok, mas eu contraponho a importação que eu estou tendo com uma política de exportação maior. Como é que eu faço isso com o mundo comprando cada vez menos? Como é que eu faço? Quer dizer, mais ou menos aquela altura do meu forno, que se eu puser um pouco para cá, eu queimo. Um pouquinho a menos, a gente morre de fome, porque nunca vai esquentar, fica congelado. Qual é a medida, meu Deus? Mas é exatamente esse é o problema, porque hoje exportar está cada vez mais difícil, porque existe excesso de produção no mundo e as demandas, né, o consumo mundial caiu por causa desse problema das crises, principalmente nos países desenvolvidos. Então, o melhor caminho é você aproveitar o seu mercado interno. E poucos países têm essa oportunidade de aproveitar o mercado interno, como foi citado aqui, China, Índia, Brasil, etc. O Brasil, felizmente, nós tivemos 40 milhões, que provavelmente vão ser 60 milhões até 2015,
de pessoas que passaram para a classe média. Então, essas pessoas aumentaram renda e têm oportunidade de comprar mais. E com esse aumento de renda, essas pessoas, elas não vão no supermercado comprar farelo de soja, minério, nafta petroquímica. Elas vão comprar um produto manufaturado, uma roupa, um sapato, uma bicicleta, um carro, uma televisão, etc. E o Brasil, ele não está competitivo para produzir esses produtos que a população agora está querendo. Então, uma parcela do brasileiro, os que têm mais oportunidades, saem fora, vão comprar produtos mais baratos nos Estados Unidos, etc. Né? Outros importam produtos que chegam bem mais em conta. E o problema é o seguinte, é que a indústria que poderia estar produzindo a plena carga e atendendo esse aumento da demanda, que felizmente nós tivemos, porque o nosso consumidor aumentou a renda, né? Nós perdemos essa grande janela de oportunidades, vamos dizer assim, né, de criar valor aqui dentro e criamos emprego lá fora ao trazer esses produtos importados. A Economia e Negócios discutindo a indústria brasileira. Indústria essa que já foi responsável por mais de 50% do emprego no Brasil. Hoje isso muito diluído entre vários setores, mas ainda extremamente importante como peso dentro do que ela corresponde para a produção do Brasil como um todo, ou daquilo que a gente chama PIB, Produto Interno Bruto. E é isso que nós estamos conversando hoje com os meus dois convidados, o presidente da Freudenberg NOK, na América do Sul, o Jorge Rujitsky, e eu hoje agora vou acertar os nomes para valer, e o José Ricardo Roriz Coelho, presidente da ABPLAST, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, presente em todos os setores. Eu não dei nenhum puxão de orelha em vocês, muito pelo contrário. No bloco anterior, eu pedi uma reflexão da gente juntos aqui sobre a questão do papel que cabe à própria indústria. Lógico que todos os setores fizeram uma super lição de casa nos últimos 10, 15 anos de modernização e etc. Mas eu tenho uma sensação, eu queria ver se isso compartilha de um certo... Ok, já fizemos nossa parte, agora, e não um esforço contínuo de aprimoramento para essa questão da competitividade. A gente fica aí, reclama da falta de estrutura, seja de crédito, seja de burocracia, que é um custo, eu sei, reconheço, tributos, que eu sou a primeira a reclamar, espernear, gritar aqui, mas enfim, só isso, a indústria não podia fazer um pouquinho mais? Não, é o papel da indústria produzir produtos de baixa qualidade, de boa qualidade e com baixo custo. E ser inovadora, ela tem que estar sempre à frente, descobrindo o que o consumidor vai querer e desenvolvendo produtos que atendam à necessidade da sociedade. Eu acho que os produtos brasileiros, eles melhoraram muito nos últimos tempos, se a gente comparar com o que era produzido há 10 anos atrás. A indústria brasileira é uma indústria moderna, é uma indústria que aqui estão presentes as principais empresas do mundo, usando tecnologia, etc. Agora, o grande problema não é esse, não é nem a questão de inovação, não é nem uma questão da indústria saber o que vai ser consumido mais adiante. O grande problema é que produzir aqui ficou caro. É muito caro você produzir no Brasil. Essas coisas, por exemplo, com o câmbio de 1,65, os juros do Brasil... mesmo com essa queda, vai estar muito mais. Né? O nosso consumidor, por exemplo, ao comprar, ele compra 2 televisões e leva uma para casa, a outra fica para pagar os juros. Tá? Então, a nossa infraestrutura para movimentação de produto aqui dentro, ela é muito cara. Então, o que os países fizeram foi melhorar a sua competitividade, porque essa concorrência mundial está cada vez maior. Então, hoje, o grande problema que nós temos aqui não é com relação à qualidade, e sim com relação a custo. Nós não temos capacidade de produzir produtos com baixo custo. Jorge, 53 países presentes, com fábricas físicas em quantos? Não, em todos? Fábrica em 53. Fábrica em 53. A Freudenberg NOK está em todos os países do mundo. Onde tem clientes, estaremos lá, certo? Então, e fábrica física em 53. 53 países produzindo. É uma empresa de 163 anos. Já passou por uma infinidade de crises, já passou por uma infinidade de problemas. De guerras também. De guerras, é uma empresa alemã, né, de origem alemã. Então, passou pelas 2 guerras na Europa.
Então, ela está acostumada a enfrentar problemas. E a visão dela, ela está investindo pesado no Brasil para explorar as oportunidades de mercado que existem aqui. E o que ela está fazendo é atualizando a sua tecnologia. Porque sempre quando você investe, a última fábrica, a fábrica mais recente, é a mais atualizada. Claro. Então, neste questão de competitividade, a gente, em torno de 2003, o Brasil é mais um país de baixo custo. Deixou de ser um país de baixo custo. E isso é positivo, porque um país de baixo custo tem uma sociedade que consome pouco. Então, este problema, ele é uma solução também, porque o consumo aumenta. Mas, para isso, você tem que se adequar e se atualizar. Quando nós falamos de juros, de tributação e tudo mais, nós queremos isonomia com os nossos competidores externos. Quando a gente pede baixar o juro, porque investir no Brasil custa muito caro. Quando você tem que importar equipamentos, você paga muito caro por isso, isso faz com que o seu custo seja superior. Então, é repensar o Brasil como um todo, assim como o governo está iniciando a fazer. Porque eliminando o custo Brasil, que a gente fala genericamente, mas em todos os segmentos da nossa atividade, logística, abastecimento, tudo, você tem problemas relacionados ao custo Brasil. O nosso pessoal que cuida de impostos é o maior do mundo em quantidade de pessoas para o mesmo faturamento, porque a complexidade é muito grande. E assim, todo mundo pensa em eliminar essa complexidade pensando em que precisamos baixar a carga tributária. Eu diria o seguinte, se a gente simplificar antes de baixar, para as empresas já vai ser uma maravilha. Porque o custo de administrar fica uma loucura. É uma loucura. Assim, este governo ele está, pela primeira vez, mostrando uma atitude pró-negócio. Está pensando como é que eu melhoro a atividade industrial no país. Porque normalmente não é assim. Você concorda com essa? Porque eu adorei essa observação tua. Uma atitude pró-negócio. Você concorda com isso? Dúvida, que este governo está... Sem dúvida. O governo está tocando nos... Eu estou falando, vamos falar com o presidente Dilma, ela está, essa a diretriz dela, é isso? Sim, eu acho que o que o governo está fazendo, no episódio da energia elétrica, recentemente, né, carga tributária desonerando em alguns setores, etc., uma desoneração da folha, já que o custo trabalhista do Brasil é um dos mais altos. Algumas ações no sentido de melhorar a nossa infraestrutura. A queda nas taxas de juros, que poderia ter acontecido há muito mais tempo, nós poderíamos ter iniciado esse processo, por exemplo, em 2008, né? A queda do spread bancário, que agora aparentemente está começando aí. Então, eu acho que esse governo ele tá indo no caminho certo, no sentido de tornar o Brasil mais competitivo. Algumas dessas medidas elas são extremamente inteligentes. A desoneração da folha, ela não somente ajuda a valorizar o emprego, porque antes o emprego era uma carga, você trazia todo aquele imposto junto. Do jeito que ela foi feita, que você onera o faturamento, mas não da exportação, certo? É um estímulo a aumentar nossa competitividade para exportar. Do cenário internacional. É ótimo que o mercado interno tenha perspectivas muito boas, mas nenhuma indústria vive somente de uma cesta. Ela precisa ter mercado interno, ela precisa ter exportação. E hoje em dia, a nossa exportação é mínima. Autopeças, nós tivemos um superávit em 2006 de 2 bilhões de dólares. Vamos ter um déficit de 6 bilhões. Gente, este ano. De 2 de superávit para 6 de déficit. Uma entre a mudança de 8 bilhões de dólares. Nesse caso, você acha que está muito atrelado, por ser um ano, está atrelado totalmente ao câmbio, então? Ou boa parte atrelada ao câmbio? Boa parte atrelada ao câmbio. A gente não pode falar que só atrelado ao câmbio, mas tem outros... como você tem muitas empresas multinacionais vindo explorar esse mercado com veículos importados, você traz autopeças também para servir esses veículos, assim por diante. Mas a grande parte é em função do câmbio. Alguns ajustes implicam... Aliás, eu vou só fazer um parênteses aqui,
Você disse uma coisa extremamente importante, você disse, geralmente a última tecnologia ou a mais recente acaba sendo a mais avançada e, portanto, a mais competitiva. Eu quero aproveitar, então, aqui no ar, já ao vivo, a cores, fazer um convite para 2 pessoas. A frase foi exatamente igual a uma frase dita pelo Constantino da Gol quando ele entrou com a empresa. Ele disse que não tinha tanto mérito individual como empresa em relação à antiga Varig ou a TAM, porque ele estava vindo com as aeronaves mais novas. Constantino, te convido para vir aqui de novo, mas eu queria também a azul, porque parece que essa está agora com as aeronaves mais novas. Então, David Neeleman ou então algum diretor da Azul, vamos fazer esse debate aqui. Você concorda que seria genial isso, por causa dessa tecnologia? Mas nessa abordagem de vocês, uma questão fica muito, muito forte, que é qual o papel, na opinião de vocês, e uma coisa que você tocou há pouco, né, falando dos puristas que não gostam, qual é o papel do Estado enquanto? Que horas ele tem que se retirar? Essas ações, elas têm que ir até que limite? A gente reclama eu estou falando isso porque tem um setor que está achando que está passando do limite, que é o setor financeiro. Esse anda esperneando, dizendo, espera aí, eu daqui a pouco vou decidir se eu quero, então, emprestar dinheiro, porque estão delimitando a minha seara. O papel do Estado é dar condições iguais das empresas para concorrerem com nossos concorrentes internacionais. Então, desde que a gente tenha uma condição semelhante às empresas que fabricam produtos semelhantes aos nossos, esse é o papel do governo. Agora, eu acho que o governo deve ser indutor de investimentos. Tem alguns setores, a tecnologia avança muito e avança em alguns segmentos que, inicialmente, ele não tem uma escala para investimento. Então, cabe ao governo trazer esses investimentos tecnológicos, né, de base tecnológica, né, que vão ser os produtos que vão ser produzidos no futuro. E aí, esse papel de indutor do governo na atração de novas tecnologias e você prover o mercado de uma condição competitiva que seja igual aos seus concorrentes, eu acho que essa é a principal função do governo, sob o ponto de vista da indústria, né? Essa questão da inovação, que eu quero voltar até com você por causa do plástico, a questão também principalmente na embalagem, a questão ecológica, para vocês também é um fator preponderante, descartes e o que eu faço, como é que eu produzo algo, enfim. O tema sustentabilidade, que eu brinco que eu quero evitar, porque eu não aguento mais falar sustentabilidade, até porque na maior parte das vezes ele é da boca para fora, né? Ele não é real. Mas, de qualquer forma, como é que está isso em termos para vocês, enquanto empresa? Tecnologia, investimento, dentro desse cenário que eu tenho que pensar mesmo em sustentabilidade. É extremamente importante. A empresa ela pensa muito naquilo que a gente chama de megatrends. E um dos megatrends é que materiais com o crescimento econômico nas próximas décadas vão ficar cada vez mais escassos. Então, a utilização desse material tem que ser cada vez menor. Para fazer o mesmo produto, eu preciso usar menos material. Muitos dos nossos produtos são redondos e para você fazer uma carcaça metálica, você normalmente estampa, que é um processo tradicional, e você joga um pedaço de metal, metal nobre, metal bom, fora, né? Então isso é um absurdo. Nós desenvolvemos uma maneira de fazer este anel de uma fita. Então, para não usar zero descarte. Processos tradicionais de injeção de borracha, que são os principais processos para você fabricar retentores, eles normalmente têm um bico de injeção no meio e você fica com um chapeuzinho, porque o retentor tem um furo. Então você fica com aquele chapeuzinho de uma borracha que você joga fora, né? Dá para aproveitar aquilo um pouquinho, mas não. Nós temos processos que eliminam o chapeuzinho totalmente. Então, a gente sabe que o futuro está vinculado a você utilizar de uma maneira ótima os materiais que você precisa para fazer os seus produtos.
Agora, nós temos não somente o lado de fabricação, mas o lado da tecnologia. Por quê? Porque a sustentabilidade, o veículo é um agressor da sustentabilidade. Então, a gente precisa baixar nível de emissão de veículo, certo? E nós temos uma série de produtos para reduzir o atrito do motor, que ajuda a produzir menos CO2. Então, você pode atuar tanto no lado produtivo, quanto do lado da tecnologia do produto. E isso é um investimento constante na indústria automobilística. A indústria automobilística ela é muito agressiva, ela lidera esse desenvolvimento tecnológico. E se você não acompanhar, você vai ser superado. O seu setor é sempre o apontado, né? Quase de dedo em riste, né? Plástico, quando a gente vê, você está andando numa praia, de repente você vê, por culpa do usuário, eu digo sempre isso, né? Uma garrafa de pé, enfim, uma garrafa de qualquer coisa, né? Desde o refrigerante até o iogurte, enfim. Ou até fraldas descartáveis, mas enfim. Como fazer? Porque, no fim, vocês, além de toda essa preocupação da tecnologia da indústria, vocês têm que ter uma preocupação de educação do usuário no produto final, né? Eu acho que tem essa questão importante, que é, como matéria-prima é finita, você utilizar o mínimo de matéria-prima possível. Agora, o plástico tem uma coisa interessante. Tem uma parte mais visível, né, que a poluição do plástico é uma poluição visível. O plástico não tem nenhum problema. É ruim você ver um plástico na praia, etc, etc. Mas quimicamente, etc, não tem nenhum problema, ele não é nocivo. Agora, tem o outro lado do plástico... Na questão que você diz da atmosfera. Da atmosfera. Né? Agora, tem um outro lado do plástico que ele tem que durar o máximo possível. Então, por exemplo, dentro das casas tem tubos, tem conexões, tem forros, a gente quer que dure o máximo possível. Nos aviões, a gente quer que aquilo lá dure, a gente não quer estar voando e aquele fica biodegradável lá e o avião derrete lá em cima. E tem essa, principalmente nas embalagens, né? Você tem o pós-consumo do plástico. E, para isso, a maioria dos plásticos hoje são 100% recicláveis. Então, você tem a reutilização, você tem a reciclagem mecânica, você tem a reciclagem química, mas, para isso, você tem que educar assim, o consumidor para que esse produto retorne para a indústria sob a forma de uma matéria-prima, já que a matéria-prima é finita, né, de modo que ele possa ser reaproveitado quantas vezes forem necessárias para fabricar outros produtos. É engraçado, né? A gente conversa hoje, é absolutamente claro, coisa que não era há 5, não estou falando nem 10 anos atrás, o quanto é finito. A perspectiva da gente enquanto seres humanos mesmo parecia assim, nem a gente ia acabar, né? Parecia que a gente era eterno, né? E que as coisas não iam. Hoje é muito claro, eu acho que, imagino eu que num processo produtivo é assim mesmo, vocês ficam olhando cada detalhezinho para ver essa... Sem dúvida nenhuma. Aproveitamento, é isso? A sua competitividade depende disso. E se você não investir nisso, você acaba sendo superado por quem estiver investindo. Então, é uma corrida contínua de estar se reinventando para garantir que você vai usar menos material e você usando o mesmo material do que o seu concorrente, você vai ter uma posição especial. No seu caso, a tua venda é 100% para indústrias, né? Ou quase? Não, nós temos uma parte, por exemplo, reposição de componentes automobilísticos, a gente vende para um canal de distribuição que não é uma indústria em si, mas a grande maioria nós vendemos para a indústria. E nesse caso vocês coparticipam do processo produtivo final? Eu digo assim, você é uma parte de uma peça, de uma geladeira, de um aparelho de som ou de um carro. Hoje em dia essas indústrias, elas dependem muito de especialistas, porque elas não têm o conhecimento que nós temos de qual a melhor solução para um determinado problema de vedação. Então, eles dependem muito da gente e eles, sem dúvida nenhuma, estão exigindo da gente soluções cada vez mais inovadoras que sejam sustentáveis. Claro, portanto, você pode interferir, era esse o meu objetivo da pergunta. E logo no começo você disse da interdependência, ou a penetração, né, do setor de plástico.
concretamente em quantos setores da economia, você tem ideia? Nós participamos praticamente de todos os setores da economia. Não tem, outro dia até nós fizemos esse estudo, não tem um setor da economia que não tenha ali ou um componente plástico, e também nós participamos de venda final para o consumidor. E o plástico, ele tem setores, por exemplo, o setor de brinquedos. Dificilmente uma criança brinca com o mesmo brinquedo no ano seguinte. Então, tem que ser uma indústria muito dinâmica e rápida para desenvolver junto com seus clientes, né, quais são os produtos que elas vão lançar no mercado e que tipo de embalagem vão utilizar, ou como é que eles vão querer aquela embalagem. Vou te dar exemplo, a indústria de alimentos, né? Você tem um tempo de prateleira de um alimento, a duração que o alimento fica na prateleira. Então, muitas vezes, antes daquele produto ser lançado, você fala com a empresa produtora de plástico para desenvolver aquilo nas condições onde aquele produto vai ser embalado. E, para isso, essa interação nossa com o consumidor final e com os usuários de plástico na indústria tem que ser muito grande e com bastante antecedência. E isso é que é ótimo, né? Isso é que faz a diferença entre uma sociedade realmente competitiva, aquela que participa de todos os setores, que participa de governo, que dá palpite em como construir, e aquela sociedade que fica ilhada, seja no seu próprio local, país, ou sem essa inter-relação. Nessa inter-relação, eu vou convidar vocês dois também a escutar as belas palavras sábias, sempre do nosso Ricardo Camargo, da Associação Brasileira de Franchise. É com você, Ricardo. Olá, amigos. Olá, Fátima. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. E a ABF, apesar de estarmos ainda no último trimestre, início do último trimestre do ano, já se prepara para uma participação especial na NRF 2013. Este evento, com mais de 100 anos de tradição no mercado americano, é um evento de varejo que reúne mais de 10 mil participantes. No ano passado, tivemos a primazia de ser a primeira delegação estrangeira, com mais de quase 2 mil participantes. O nosso ministro de Desenvolvimento esteve lá presente, o Pimentel esteve lá, reunindo-se com vários empresários brasileiros e americanos, então é um importante evento do varejo internacional. Este ano, a ABF espera levar do seu grupo de 45 a 50 participantes. Estaremos instalados no Hotel Warwick, que é muito próximo ao Central Park, uma área especial da cidade de Nova York. Teremos um dia na Universidade de Harvard. Nós estaremos fazendo no Harvard Club, em Nova York, um dia inteiro de palestras com professores dessa conceituada universidade e emitindo certificado àqueles que comparecerem. Teremos ainda um dia de visitas técnicas e teremos a prioridade de verificarmos a grande feira e uma participação muito dirigida dentro da feira de fornecedores que acontece neste evento. Esta feira de fornecedores é um dos aspectos bastante interessantes desse congresso, já que mostra últimas tendências na área de tecnologia, na área de equipamentos, e a ABF estará levando um técnico que fará todo o mapeamento dessa feira e direcionará as visitas de todos os membros da comitiva ABF. Então, será uma oportunidade de nos aprofundarmos nos temas de varejo, os mais modernos, os mais intrigantes, aqueles que estão fazendo parte do dia a dia das discussões no mercado americano. Teremos um intercâmbio com vários países, já que mais de 50 países participam deste evento. Teremos oportunidade de fazer visitas técnicas e consolidar esse trabalho com jantares em grupo, fazendo um benchmarking muito apurado, e também esse dia em Harvard, que vai ser um dos diferenciais especiais deste grupo. Informações sobre esse importante evento, custos, passagens aéreas, tudo o que é necessário para que você participe, você pode encontrar diretamente no nosso site, abf.com.br. É com você, Fátima. O Economia e Negócios fica por aqui, mas você sabe, né? Encontro marcado conosco toda terça e quinta, às 10h15 da noite, aqui na Record News. Mas a qualquer momento, no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.